Fale conosco, Senhor, com o pastor Nilson Neto. Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós, não somente hoje, mas todo sempre. Tudo bem por aí? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Aqui quem vos fala mais uma vez com vocês é o evangelista e pastor Nilson. Muito obrigado por você que já está inscrito em nosso canal, você que curte, você que compartilha, você que espalha as boas novas do Senhor. Seja muito bem-vindo e muito obrigado. Só o que eu posso dizer é que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje o vídeo, você pode ter visto no título do vídeo, isso mesmo, Deus ouve a oração dos pecadores? Essa foi uma dúvida muito grande que eu recebi de uma irmã, que ela mandou um áudio ontem para mim. O áudio é comprido, mas eu não vou rodar o áudio inteiro, mas um trecho dele nós vamos estarmos ouvindo juntamente. E eu tenho certeza que essa é a dúvida de muitas e muitas pessoas, até mesmo estando na presença de Deus, ainda pode terem essa dúvida. Então vamos tirar essa dúvida hoje. Será que Deus ouve a oração dos pecadores? Vamos ver? Vamos conferir? Vamos lá então. Há uns tempos atrás, eu estava conversando até com uma pastora. Preste atenção. Uma pastora que é dali da cidade de Itapira, onde mora minha irmã. Inclusive, essa minha irmã frequenta essa igreja onde está essa pastora. E eu tenho ela aqui, os contatos dela, e conversando com ela. E vai, conversa, sai assunto de Bíblia, sai assunto de... Aí no caso eu pedi para ela fazer uma oração para mim. E no caso, eu citei, né? Eu peço oração, eu humildemente eu recebo a oração, mas reconhecendo ser tão grande pecadora, né? Mas temente a Deus. Amém. Em meio à oração, ela fez oração, depois ela conversou comigo e disse o seguinte, e isso eu estou falando há uns tempos atrás. Ela me disse o seguinte, ela falou, um dos erros da humanidade é ser pecador e elevar o pensamento a Deus em oração. Olha o que essa pastora falou. Aí eu perguntei para ela, mas como a senhora podia me explicar? Ela falou, sim, é que Deus não ouve os pecadores. Preste atenção. Aí eu já dei uma resposta. Falei, mas até onde eu aprendi, até onde eu sei muito pouco, é que Jesus veio por isso, pelos pecadores. Preste atenção. Ela falou, mas como que você vai pedir uma bênção para Deus, pedir para alguém, orar para alguém, se está em pecado? Eu falei, mas eu sou pecadora. Não tem como eu me apresentar na frente de Deus e falar, olha meu Deus, eu sou uma santa. Não, Deus me conhece e nós somos limitados. Infelizmente, praticamos erros, temos acertos também, é claro que temos acertos. Bom, aqui já tá bom. Você prestou atenção? Prestou bem atenção? Essa pastora falou para essa irmã já faz algum tempo, e essa irmã, mesmo com essa resposta que ela teve dessa pastora abençoada, ela ficou frustrada até num determinado ponto, porque ela acha que pode ser a dúvida de muitas e muitas e muitas pessoas. Porque eu pequei, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, e então Deus não me ouve. Será que Deus não nos ouve? Será que Deus, ele é tão carrasco assim que ele não ouve? Eu também sou um pecador. Você acha que eu sou santo? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. E
Apóstolo Paulo fala assim: nós somos pecadores, nós pecamos, porém aquele que disser que não é pecador e que não comete pecado, esse está mentindo, e aquele que mente é filho do diabo. Então nós temos que ter na nossa mente que quando nós reconhecemos que somos pecadores, Deus ouve sim as nossas orações. Você quer ver uma coisa? Vamos para a palavra de Deus. O primeiro ponto, a pastora, ela usou somente a parte de um texto, que diz bem assim, ó, no livro de João, capítulo 9, versículo 31, que diz assim: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Pega a tua Bíblia aí agora, independente se você for católico, evangélico, protestante, seja lá quem for, tem uma Bíblia aí? Vamos para a Bíblia. Hoje nós vamos para a Bíblia então, tá bom? É isso que eu gosto. Tem dúvida? Manda, pergunta, porque motiva a gente a trazer melhores conteúdos para cada um de nós. Não pense que é só você que está recebendo, eu também acabo recebendo. E Deus, ele vai transformando as nossas vidas, tá bom? Então, vamos lá então. Repetindo, João capítulo 9, versículo 31. Você já pegou a tua Bíblia aí? Então vamos lá, para dentro da palavra. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a oração, não ouve a pecadores. Ponto e vírgula. É a primeira parte de um texto. É a primeira parte de uma conversação. Nós estamos vendo aqui. Agora tem a sequência da conversa. A conversa não parou. Deus não ouve a oração de pecadores. Porém, olha aqui, olha a própria resposta. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse a ouve. Você está entendendo? Deus ouve sim as nossas orações. Minha irmã, eu estou falando com você, e você que também estava com essas dúvidas, tenha uma coisa na tua mente: mesmo nós sendo pecadores, se nós somos temente a Deus, quando fala tementes a Deus, não é ter medo de Deus, é respeitar, reverenciar ao Senhor das nossas vidas. Então Ele nos ouve. Então, minha irmã, você que tem essa dúvida, você que me fez essa pergunta, a pergunta foi extensa, eu resumi, eu só peguei só esse trechinho, mas o áudio dela tem quase 10 minutos, esse áudio com essa enorme dúvida na mente dela, que essa pastora, sinto muito, despreparada, pegou e usou somente uma parte de um texto para colocar dúvida no coração de uma pessoa. Imagina as demais ovelhas, como é que não devem viver? Então, primeiramente, Deus é amor. Nós temos que ter isso na nossa mente. Então vamos lá, vamos refletir. João, capítulo 9, versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse a ouve. Ok? Esse é o primeiro ponto. Vamos para o segundo, uma segunda parte da Bíblia. Vamos lá. No livro de Salmos, aí que eu falo para você, quando a gente reconhece, olha só, essa irmã, ela é muito inteligente. Ela reconheceu. Quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, que nós somos falhos, Deus ama, meu irmão. Deus ama, minha irmã. Deus ama quando nós reconhecemos que nós somos pecadores. Olha só o que o salmista Davi, ele fala assim, no Salmo, abra sua Bíblia aí agora, Salmos 32, versículo 5, diz assim, confessei-te o meu pecado e a minha maldade, não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Olha aqui, você está vendo como é que é interessante? Eu me coloco na presença de Deus, quando a gente reconhece que nós pecamos. Pai, Senhor, Pai, hoje eu pequei, Deus,
hoje eu cometi um erro, Senhor, que eu jamais queria ter cometido. Quando a gente se reconhece que somos pecadores, é isso que o salmista está falando, é isso que Davi está falando. Todos nós sabemos o grave e enorme pecado de Davi, mas mesmo assim, quando Davi ele reconheceu o seu pecado, que ele conheceu o seu erro, todos nós sabemos que a Bíblia nos garante que Davi, ele é um homem cujo coração dele é segundo o coração de Deus, a vontade de Deus. Ou seja, olha aqui, Davi, confessei-te o meu pecado e a minha maldade, não encobri, ou seja, ele não escondeu o pecado. E eu confessei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmo 32, 5. Deus perdoa pecados quando nós nos humilhamos diante de Deus e quando nós entregamos, quando nós pronunciamos o nome do pecado. Agora não adianta eu sempre falo assim, pai, tem gente que joga tudo num pacote, né? Joga tudo num pacote e fala assim, Deus, perdoa os meus pecados. Mas qual deles? Pecado tem nome. Pecado tem nome. É adultério, é mentira, é fornicação, é blasfêmia, pecado tem nome. Então não adianta a gente chegar num pacote e, pai, perdoa os meus pecados. Não adianta. Vamos para um terceiro. Eu tô tentando ser o mais rápido possível aqui. Mais um aqui, ó. Aí ela, num áudio, num todo, ela perguntou, pastor, uma das maneiras da qual Deus impede, o qual nos leva a nossa oração não ser ouvida. Bom, aí nós vamos lá para Timóteo, capítulo 1, no versículo 2, 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. O que significa isso? Aí agora nós vamos para a parte sacerdotal, ou seja, os pastores, os bispos e assim por diante. Você que é casado, você que tem a tua esposa, você que a maltrata, você que bate na mulher, você que faz isso, faz aquilo, você sim, aqui Timóteo está falando que você não é digno de levantar mãos santas para orar em lugar nenhum. Por quê? Porque você está denegrindo a imagem de Deus. Porque a palavra de Deus fala que a mulher é o sexo mais frágil, ela deve ser cuidada, ela deve ser amada, deve ser respeitada, deve ser honrada. Tá certo? Independente das condições emocionais em que o casal esteja vivendo, jamais. Aí sim, vamos supor assim, o homem se arrependeu. Se esse homem for um homem de verdade e ele se arrependeu do seu erro, se arrependeu do seu pecado e a sua esposa o perdoou, aí ele pode ir lá e levantar mãos santas diante de Deus. Caso contrário, ele não pode levantar mãos santas, ou seja, ele não é digno de estar orando por ninguém, porque ele está em pecado perante Deus. Aí Deus não vai ouvir a oração dele. Deus vai agir na oração dele, mas não vai ouvir. Porque às vezes esse homem, ele pode ser um homem de Deus, ele falhou, ele errou, ele cometeu um delito que ele não deveria ter cometido. Porém, a Bíblia nos fala, nos garante que a oração, ela é ouvida sim, mas por intermédio de quem está a ouvindo e não por causa da pessoa que está orando ou fazendo esse ato. Amém? Então, homens de Deus, se julgam de Deus, respeitem vossas mulheres. Respeito a vossas famílias, em nome do Senhor Jesus, para que você possa realmente levantar mãos santas em todo e qualquer lugar. Deus. Aí aqui mais um, ó. Atos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Olha aqui, minha irmã, você que está me ouvindo, você que está assistindo agora, Deus ouve tua oração sim. O que Deus pretende das nossas vidas é que nós nos arrependamos dos nossos erros. E Deus, Ele não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. O que significa? Ele não vai levar em consideração o tempo em que nós não conhecíamos a vontade de Deus, em que nós não entendíamos o amor de Deus. Então Deus, ele não vai levar em consideração esse tempo, tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Tranquilo? Tira isso da tua mente.
Se você se arrependeu, Deus vai ouvir. Se você ainda não se arrependeu, aproveite hoje, se arrependa em nome do Senhor Jesus. Peça perdão para Deus, peça perdão para a pessoa que você feriu, para a pessoa que você machucou e assim por diante, para que você possa ser também ouvido por Deus. Amém? No Salmo capítulo 103, no versículo 10 e 12, fala assim, ó: Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos castiga segundo as nossas iniquidades, porque assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com aqueles que o homem tanto quanto o Oriente o temem, tanto quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto tem ele afastado de nós as nossas transgressões. Ou seja, Deus ele vai ouvir nós de qualquer maneira. Deus ele não vai se distanciar de nós. Deus, apesar que nós cometamos os nossos erros, os nossos delitos, mesmo que nós cometamos, a Bíblia fala, o Senhor Jesus fala que a única coisa que causa separação entre nós e Deus é o pecado. Mesmo assim, Ele vai ficar do nosso lado, Ele vai ficar esperando que nós nos arrependamos dos nossos erros, dos nossos pecados e das nossas transgressões, porque Deus é amor, certo? No Salmo 130, versículo 3 e 4 diz assim: Se tu, Senhor, observas a iniquidade, Senhor, que subsistida, contigo, porém, está o perdão para quem teme. Ou seja, o perdão, ele está ali, ó, está pronto. Deus está pronto a nos perdoar, independente do nosso pecado. Independente do nosso pecado. Amém? Mais um. Olha aqui, a maior prova de amor que Deus nos deu. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo mundo conhece esse versículo universal, todos nós conhecemos. Porque Deus amou o mundo. Quando fala Deus amou o mundo, Deus amou o pecador, Deus amou a pecadora, Deus ama o adúltero, Deus ama o fornicário, Deus ama o idólatra, Deus ama a todos. A única diferença é que Deus está esperando que cada um de nós nos arrependamos sinceramente dos nossos pecados em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, um último, garanto que vai ser o último. Em Atos, capítulo 3, versículo 19, só para encerrar: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Repetindo, Atos 3, 19: Arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Meu irmão, minha irmã, para que você tenha uma ideia, o céu ele foi inaugurado por um pecador na cruz junto com o nosso Mestre Jesus. Todos nós conhecemos a história desse homem. Com certeza ele cometeu vários e vários delitos. Com certeza ele era um ladrão na cruz, não é mesmo? Assim como eu e você. Só que esse homem, ele reconheceu a soberania do nosso Mestre Jesus. E ele então, reconhecendo, ele pediu perdão com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus falou: hoje mesmo tu estarás comigo no reino dos céus. Ele então inaugurou o céu. Um pecador inaugurou o céu no dia da morte, antes da ressurreição do nosso Mestre Jesus. Eu não sei como você está, eu não sei a tua situação, não convém a mim saber o teu pecado, mas agora eu quero te perguntar: você quer pedir perdão para Deus neste momento? Você quer renunciar o seu pecado? Então vamos orar então agora?
em nome do Senhor Jesus, me acompanhe e repita comigo essa oração que nós vamos fazer. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, eu agora, em nome do teu Filho Jesus, eu reconheço que eu sou pecador ou pecadora e eu, mediante aos meus pecados, peço-lhe e me arrependo, perdoa, meu Deus eterno, todos os meus pecados em nome do Senhor Jesus. Dá-me força, sabedoria e inteligência para superar os meus pecados em nome do Senhor Jesus. Amém? Creia, você foi perdoado, você foi perdoada pelo poder do amor de Deus, porque Deus ama a mim e ama você, tá bom? Espero ter esclarecido essa enorme dúvida e eu quero isso mesmo. Quando tenha dúvida, pergunte para o seu pastor, pergunte para o seu apóstolo, pergunte para seu bispo, seja lá quem for. Mas não fique, de forma alguma, com dúvidas na sua mente. E lembre-se, o maior manual está aqui, ó. Esse é o manual do fabricante, a Bíblia Sagrada. Ela é a bússola da nossa vida, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, por favor, curta, compartilhe, envie para os seus amigos, principalmente aqueles que estão com dúvidas, igual você está, em nome do Senhor Jesus. Tira essa dúvida, você foi perdoado, pode orar. Pastor, mas como eu oro? Simples, ore, converse. Pastor, eu não sei orar, sabe? Assim como eu e você conversamos, converse você com Deus, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima, se assim Deus permitir. Bye, bye.